Egídio Ferrari tira a proteção das crianças e faz isso de palanque. A coisa toda é muito difícil. Está começando mais um Pod Blue. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para todos os amigos e amigas de Pod Blue. Sempre falando que quem quiser, quem puder, quem gostar, curta, compartilha, comente e encaminhe aí para os seus amigos aí os nossos vídeos, né? Eu sou Mário Cato, muito bom aqui estar com vocês. Sou um homem aí de 51 anos, cabelo bem curtinho, grisalho, óculos escuros, armação arredondada, feições orientais, né? Tô com uma blusa de lã preta, sentado numa mesa de madeira com ao fundo um fundo preto com o logo do Pod Blue em amarelo e à minha frente Alexandre Castelli. Sou Alexandre Castelli, um sujeito cidadão, um homem de 61 anos, origem luso, fugiu agora, hein? Italiano. Luso italiano. Coisas impressionantes. Estou com uma blusa de linho preto, certo? Ao fundo também um fundo escuro, preto, com a logo do Pod Blue. Frontalmente ao lado de Dr. Mário Cato. E começando, estamos trajados até no Uniforme. Uniforme pretinho, pretinho básico. Pretinho, dadas as ilusões fantasiosas e, ouso a dizer, miseráveis de Egídio Ferrari. Então nós estamos trajados em luto ao que Blumenau está passando, já não é de agora. Castelli, teve uma manifestação esse final de semana com os pais que têm seus filhos nas escolas, nos CIs, né? Protestando contra o Egídio Topogígio. O que aconteceu, Castelli? Me conta essa história. É que, a rigor, Cato e amigos, lamentavelmente, eu sou pai, já tive 5 filhos, aliás, tenho 5 filhos, mas eles já estiveram em educação infantil, creche, pré-primário, não é mais pré-primário, né? Agora não tem mais, aí o cara quando é velho a coisa fica difícil. E a gente tem que ter, ao deixar os seus filhos nas escolas, nos centros de educações infantis, Isso. É isso. Pré-primário é o CI hoje, é o Centro de Educação Infantil. Ao deixar o seu filho lá, você tem que ter, e é legítimo que tenha, a noção de que eles estão sendo muito bem tratados, estão sendo protegidos, sabe? Vai acontecer tudo de bom ali. Estão sendo educados no que se refere ao ensino, porque a educação como um todo tem que partir do lar, dos pais. Nós pais, não podemos também, aproveitando o assunto, cara, não podemos despejar no professor, nas instituições de ensino, o que não estamos fazendo em casa. Posso contar um caos? Sinta-se à vontade. Pensa que o programa é seu. 2014, se não me engano, acho que desde 2012 eu presto um serviço para o Ministério da Saúde, orientando e fortalecendo a atenção básica no Brasil. E aí eu vou, por causa dessa atuação, eles me chamam também para ser, quando veio mais médicos, dar aula para os médicos então que estavam chegando no Brasil. Então era o início do Mais Médicos. Então eu lembro que eu chego para dar aula e a minha primeira turma que eu dou aula é uma turma de cubanos. E então eu vou dar aula então sobre saúde do idoso, porque essa é a minha expertise, né, saúde do idoso. E dou a minha aula de saúde do idoso e depois a segunda disciplina era discussão de caso clínico. Então a gente dava um caso e eles tinham que resolver o caso. E aí, no caso, estava lá de uma mãe que tinha um filho e que ele estava na escola e falava de educação, escola, educação, escola, educação. E aí, daqui a pouco, chega uma médica cubana e fala assim, professor, a gente não está entendendo uma coisa aqui. É que educação e escola, a gente não está entendendo essa correlação
esse vínculo, né? Aí eu falei assim, por que que você não está entendendo? Porque às vezes a gente, para dar uma boa resposta, a gente tem que entender bem a pergunta, né? E ela falou assim, é porque para a gente, quando a gente fala da escola, a gente está falando de ensino, de aprendizagem. E educação é o que a gente tem com a família. Aí eu falei assim, a gente aqui no Brasil, a gente tem a língua portuguesa é muito difícil, eu falo para ela. Porque a gente usa a palavra educação para duas coisas distintas. A gente usa a educação para educação de costumes, de normas, de regras, de valores. A gente fala que é educação e isso é uma atribuição à família. E a gente usa o termo educação para aprendizado, para ensino, para a gente fazer essa questão que a escola faz. Aí eu falo assim, tá, professor, agora eu entendi. Mas são duas coisas diferentes. Mas eles estavam perdidos, que para eles a educação com os pais é uma coisa, a educação com as crianças na escola é outra. E eu concordo, assim, eu acho que a gente até tem que, quem sabe, um dia rever os termos. E é assim que tem que ser. E não reprimo quem vem de fora, porque são coisas absolutamente distintas. Sim. Não, eu acho que a gente vai ter que rever o termo mais cedo ou mais tarde, de que não é a Secretaria de Educação, é a Secretaria talvez do Ensino, do Aprendizado, e a gente vai ter que achar um outro termo Isso, correto. Não perfeito. é o Ministério da Educação, é o Ministério do Conhecimento. Eu não sei qual vai ser o termo usado, mas a gente talvez tenha que fazer para dividir o que é educação e o que é o ensino. Mas enfim, só a gente foi lá longe, né? E vamos puxar aqui de novo para... vamos puxar que a gente foi lá longe. Sim. E o que a gente está falando mesmo, Cassio? Eu penso, e acredito que vocês também, de que a segurança pública é uma questão do governo estadual. Segurança Sim. pública Sempre foi, né? sempre foi. E não estou entrando no meio da questão se está certo ou está errado, mas isso é uma atribuição do governo do Estado. Segurança pública. Aí vem o senhor Egídio Ferrari, prefeito, é bom vamos colocar sempre, ele é licenciado, mas ele é delegado de polícia. Ele está licenciado porque tornou-se político. Foi deputado estadual, agora prefeito, mas ele é concursado, ele é um agente público da segurança pública, certo? Mas ele não pode, nesse momento, e ele está se aproveitando disso, o que é leviano, isso não é correto, para colocar mais uma das muitas cortinas de fumaça. Blumenau, um município, mas Blumenau em particular, não pode criar uma secretaria de segurança. Casselli, assim, o não poder pode, porque vários municípios podem. Mas aí, deixa eu pegar do início. Egídio Ferrari está abandonando as crianças para vender uma ilusão. Por que ele vende uma ilusão? Ele vende uma ilusão porque ele diz agora que ele cria uma Secretaria de Segurança Pública, dizendo que vai criar uma guarda armada e que isso vai dar segurança para as crianças. São dois assuntos diferentes. Tá? Dois assuntos diferentes. Porque assim, Casselli, tem um velho ditado que pode estar perto, mas são coisas diferentes. Eu não vou nem falar porque o horário não permite, mas você já imagina o que eu ia falar. Mas enfim. Porque quando ele tira a guarda armada das escolas, dos CIs, tá? Ele está deixando um ambiente sem segurança. O que ele deveria fazer para deixar a segurança lá, a gente poderia pensar. Se é ter um outro guarda armado, porque assim, quebrar o contrato com a Orcali, que o prefeito Mário, seu secretário, seu chefe de gabinete, secretário de fazenda, secretário não sei o quê, secretário não sei o quê, Secretário de secretário não sei o quê. Educação. E tinha um secretário de Educação lá também no meio que disse que não sabe nada. Ele falou que não sabe nada? Então,
Mas daí eu te faço a pergunta: se ele era um secretário de educação e não sabe nada, ele estava lá fazendo o quê? Merda? Não, eu não posso falar disso. Não, muitas coisas até piores. Mas... E ele era o secretário, na época do massacre, ele era o secretário, então quando vai se contratar guarda armada, ele era o secretário, quando vai fazer os aditivos, ele era o secretário em todo momento. E vamos dar nomes aos bois, porque o Pod Blue faz isso. O ex-secretário à época era Alexandre Matias. isso. E agora é líder do governo de Egídio Ferrari. Ferrari. Que coincidência. Bom, a gente então tem essa guarda armada e que aí eles tiram a guarda armada porque tem um contrato fraudulento que as crianças ainda nem tinham sido sepultadas direito. Estavam sendo veladas, inclusive. E eles já estavam em mensagenzinhas, em ligaçõezinhas, em contatinhos. Contatinhos, lembra que eu falei dos contatinhos? Fazendo acordões. Já estavam os contatinhos fazendo acordinhos. Que faziam as propininhas. E que faziam desviozinhos. Desviozinhos, caramba, não eram propininhas, era propinões, era desviozões. Tá. Desviozões foi péssimo. Então, né, eles usaram de uma tragédia para fazer tal. Então, assim, é isso. Ponto. Então, tinha que ser quebrado o contrato Corcali. Tinha que ter quebrado o contrato Corcali em todo o serviço público. A Orcali ainda se mantém em vários serviços. Na saúde lá, a nossa menina que faz serviços gerais é da Orcali. Nada contra ela. Mas esse contrato tinha que ter sido quebrado. Porque se fizeram lambança, se fizeram errado com a guarda armada, não tenha dúvida que provavelmente nos outros secretarias e serviços também tem coisa errada. E aí é uma discussão que a gente tem que apontar. No mínimo teria que ser levantado. A Orcali está proibida de fazer contratos com serviço público. De toda espécie. Então tinha que ter quebrado aqui todo o contrato. Todo, 100%. E aí o delegado, que eu ainda não sei, a gente ainda ficou perguntando, né? Egídio Ferrari é um delegado de merda porque não vê os problemas no nariz dele, ou ele é omisso, ou ele sabe de tudo e tá... Não sei. Tá? E aí, Castelli? Para mim, ele está se omitindo. Que é um crime tão grave quanto, penso eu. Tá? Porque os contratos são da época do Mário, são da época de outros secretários, mas ele viu e se calou. E se calou, ou ele é um covarde, ou ele é um omisso. Ou um delegado de merda. Porque tempo suficiente, Cato, ele teve. 18 meses, pelo amor de Deus. 18 meses, não são 18 dias. Eu vou dar o benefício da dúvida para ele. Então dê você, porque eu não vou dar. Eu vou dizer que ele é um covarde. Só um covarde. Não cabe. E eu vou te explicar por quê. Covardia, sendo o chefe do município, porque o prefeito é o chefe do município. Ele não tem essa liberdade. Ele não tem. Mas covardes tem vários. Então, se ele não é covarde, então ele é um delegado de merda. Merda. Que aí não viu. Eu combato o crime, mas o crime tá aqui mais no meu nariz, mas eu não vi. Então ele é um delegado de merda. É isso. Porque se não for isso, é a pior dos casos. E uma que coisa... é o pior dos casos é o omisso, que viu, tá, e por consciência fala assim, eu vou ficar quieto porque deixa assim que não vai aparecer e se não aparecer tá tudo bem. Então, é isso. Mas, Castelli, tinha que ter encerrado esse contrato, tinha que ter feito isso, ok. Mas qual é a segurança em dar para essas crianças? Qual a segurança em dar para essas crianças? É criando uma guarda armada? Da maneira que tinha sido criada, é o pior dos cenários. Mas o pior dos cenários. Essa guarda armada vai ficar pronta quando, Castelli? Porque a manifestação que teve dos pais foi final de semana.
Então quer dizer que eles querem uma resposta para segunda. Querem uma resposta para ontem. Isso. Se eu crio uma guarda armada hoje, quanto tempo eu vou conseguir ter essa guarda na rua? A gente já vai discutir o mérito se ela funciona ou não funciona, mas se fosse criado hoje, quanto tempo está na rua, Castelli? Para os vigilantes armados terem condições na eventualidade, exercer de forma segura a sua integridade, e tendo a sua integridade, ele vai manter a integridade daquele estabelecimento, daquele ensino, certo? 6 meses. 6 meses? 6 meses está pensando quando ele iniciou 6 o treinamento meses até ele terminar, né? Isso. Mas, Castelli, vamos pegar assim, ó. Eu até trouxe papel aqui. A gente tem 6 meses de treinamento. Porque o que eu fui ver, e aí a gente sempre tem que dizer que a gente tem que estudar, né? Eu fui estudar a formação na Polícia Civil, dos agentes, tá? São 6 meses de treinamento. 6 meses de treinamento. Que é insuficiente. 6 meses onde eu vou estudar lei, vou estudar sobre direito, sobre cidadania, sobre sociedade. Vou fazer treinamento de tiro, treinamento de defesa pessoal, aprimoramento físico. Então, são 6 meses de treinamento. Então, do momento que ele ingressa na Cadepol, que é a academia da polícia, ao momento que ele sai da Cadepol para poder ir para as ruas. São 6 meses. Só que agora vou criar a lei que eu vou fazer a secretaria. Então, primeiro eu criei a Secretaria de Segurança, certo? Certo. Vou criar essa secretaria, eu vou nomear, eu vou agora montar a secretaria. Quanto tempo demora para montar uma secretaria, Castanho? Seja bonzinho. Vamos dizer que eles sejam eficientes, rápidos e muito competentes. Quanto tempo demora para montar uma secretaria de nomear de secretário, diretor, Todo gerente, pessoas que vão trabalhar no operacional? Salvo você ter isso tudo mapeado, que acho pouco Provável, certo? Seguramente uns 90 dias. 3 meses. Penso eu, porque você tem que buscar profissionais qualificados para fazer a sustentação de tudo. Aí, como que é a contratação nesse povo? Concurso público. Eu vou agora, então, encaminhar o concurso público e fazer o concurso. Não tem concurso público programado para a prefeitura. Há uma previsão, ACT, né? há uma previsão. Mas como que tu vai fazer um ACT onde você só de treinamento são 6 meses? Pois é. Você vai contratar um ACT e dar uma arma na mão dele? Não faria isso. Então você vai fazer para o concurso. Tu vai para o concurso porque Polícia Militar é concurso. A Polícia Militar e Civil é concurso. A Polícia Federal é concurso. A Polícia Rodoviária é concurso. Polícia Técnica também. Todas as polícias são concurso. Então, se fizerem aqui contratação emergencial para a Guarda Municipal Armada, vão estar criando uma coisa meio estranha. Mas, enfim, 3 meses para montar a secretaria. Para montar um processo de concurso, quanto tempo, Castelli? Agora não lembro mais desse. Mas seja bonzinho. Vamos dizer que eles sejam eficientes, que eles sejam Porque competentes. você tem que montar todo um critério para poder peneirar aqueles que vão se candidatar. Isso. Certo? Pelo menos, sendo qualificado para tal, pelo menos uns 60 dias. Tu tem que contratar a empresa que vai fazer o concurso, montar a prova, fazer as inscrições, aplicar a prova, corrigir a prova, esperar os recursos e homologar o resultado. Vou ser benevolente. De 60 a 90 dias também. Vai mais 3 meses, Castelli. No mínimo, sendo um pessoal muito eficiente. Aí
Concurso feito, publicado, aprovado. Agora eu chamo as pessoas. Elas têm 30 dias para se apresentar ao trabalho. Porque se eu já fui aprovado, me chamaram hoje, mas eu tenho um trabalho aqui, eu tenho 30 dias para dar o aviso Se prévio. desligar, né? Às vezes eu morava em São Paulo, tem que me deslocar para cá, 30 dias, então mais 30 dias, mais um mês. Desse um mês, agora eu então entrei para o treinamento. 3 mais 3 mais 2 meses, vão ser aqui 14 6, meses. 7, 8, mais 6, 14 meses. Então, em 14 meses, a gente tem a guarda armada na rua. Se eles forem competentes, se eles forem eficientes. E que a turma com que Egídio, Topogídio Ferrari colocou na prefeitura é tudo que eles não são, tá? Eles não são eficientes e não são competentes. Vide o último secretário de saúde, que saiu meio às pressas, porque não fez nada. Em 1 ano e meio, o seu Douglas só fez lambança. O título que tu falou que Egídio abandona as crianças e vende ilusão, quando ele anuncia a criação da Guarda Armada, achando que isso vai resolver o problema das escolas, meu Deus do céu, cara. É um tapa na cara. Ó, escuta o que eu tô te dizendo. Egídio Ferrari dá um tapa na cara dos pais das crianças. Deixa as crianças sem segurança para vender ilusão. E detalhe, ele está deslocando, que é isso que ele está fazendo, ele está deslocando o presidente do SAMAI, que é um delegado de polícia. Ai, mas o fulano de tal, esqueci até o nome do cidadão. O fulano de tal, ele é o responsável pela segurança da Oktoberfest. Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com o outro, nada, nada. Mas pelo menos o cara vai fazer uma coisa que ele tem expertise, que é cuidar de água, ele não sabe. Sim, mas, mas veja só, é amigo pessoal de Egídio Ferrari, é onde eu quero chegar. Egídio Ferrari, já colocamos, é delegado de polícia. Como delegado de polícia, aconteceram nas suas barbas, você muito bem colocou, uma série de situações escusas. Inclusive, ele assinou o aditivo, depois recuou, na merenda. É bom que se lembre isso, certo? Então, aí, colocando esse detalhe, não posso qualificar, desculpe, meu coração peludo fala mais alto, não posso qualificar esse delegado, certo? Como uma pessoa capaz de comandar uma pasta. Mas eu vou te dizer uma coisa, né? Aí eu vou dar. Eu não sou um cara bondoso, né? Eu sou um cara bonzinho, né? Antes, o amiguinho dele, comandando segurança da Oktober, comandando talvez uma secretaria de segurança, do que na SAMAI. Porque ele ficou 1 ano e meio na SAMAI e a gente, rotineiramente na SAMAI, na água, não ter água na torneira. Porque o cara passou lá e não fez patavina nenhuma. Como é a área dele, ele fala assim, porque assim, ó, Casselli, se o pessoal me convidasse, me nomeasse para ser secretário de educação, eu não ia fazer nada, porque eu não sei de educação. Não é porque eu passei na universidade, não é porque eu li um ou outro artigo sobre educação que eu sei sobre educação. Eu não sei. Mas se me chamassem na minha área, que é saúde, isso ok, eu sei opinar. Então, assim, ó, tá o cara que é da área da segurança pública na SAMAI, cara, é muito estranho. Que vai fazer coisa da segurança, pelo menos está fazendo alguma coisa. Se vai fazer bem feito, aí eu te... Aí você me permita discordar.
conhecendo você como eu conheço, certo? E tem outros profissionais que podem estar sendo deslocados da sua área específica, mas se você tem dedicação, você vai buscar dentro no caso da prefeitura, pessoas qualificadas para te, sabe, te cercar. Quando você não é qualificado, não é aquilo que eu aprendi. Tudo bem, mas você não é um degustador de alfafa. Você vai Não, buscar. tu estuda, tu se une a pessoas que conhecem do riscado. Nossa, esse termo é antigo, né? Que conhecem do riscado para organizar as políticas públicas, né? É isso, eu sempre falo assim, eu tenho 2 lugares onde eu gostaria de trabalhar. Um é com a saúde, porque como eu sou sanitarista, eu gosto de trabalhar com saúde pública, e outro é com o esporte. Eu gostaria de trabalhar com esporte, mas porque eu estudo esporte, eu gosto. Eu adoro ver a Copa, mas eu adoro ver a Olimpíada, tá? Porque eu gosto de ver os esportes e eu consigo entender sobre treinamento, sobre o que tem, bom, enfim. Mas vamos evoluir, Castelo. Vamos evoluindo. Em suma, mais uma vez, Egídio Ferrari mostra que ele é um TikToker. Adora fazer uma encenação. Eu acho que ele é um bom ator. Nossa, péssimo. Ele é um Ah, canastrão. É um bom ator. Ele tá longe. mas Ele não ganharia nem nos Estados Unidos tem. Quem não ganha o Oscar tem aquele. Não é troféu, é um troféu abacaxi? cereja. Cereja, isso. Mas entre ele como ator e ele como prefeito, ele como ator é melhor, né? Nossa Senhora, se ele é melhor como ator do que prefeito, então nós estamos na Mas é o Mário merda mesmo. Frias, que é um. Mário Frias É um merda. é um ator de merda. Mas como deputado é pior ainda. Pois é. Então, ele como deputado e ele como ator, eu ainda prefiro ele como ator. Pelo menos eu podia assisti-lo na minha época de jovem na Malhação. Já era Também. ruim. Já era ruim. Mas ele, como político, ele só serviu para pegar a Ele é um lambe, propina do sim, Vorcaro, né? ele era um lambe-botas do Bolsonaro e continua sendo. Por falar em Mário Frias, você viu que um dos escândalos que tem do Vorcaro é com uma empresa que aquela senhora, que é uma laranja, que recebe o investimento do Vorcaro, ela só começa a receber esse dinheiro do Vorcaro depois que ela se liga a Mário Frias. E ela vende serviços também para o governo de São Paulo e para a prefeitura de São Paulo. Um dos serviços que ela vendeu para lá foi de instalação da internet grátis, que são roteadores pela cidade para dar internet grátis para a população. Sendo que a empresa que ela gerencia, que ela disse dela, nunca tinha trabalhado com telecomunicações. Ganhou uma licitação milionária em São Paulo, ganhando rios de dinheiro dessa forma. E é a mesma empresa que no governo da extrema-direita de São Paulo está fazendo rolo com a internet grátis, é a mesma empresa que recebe dinheiro do Vorcaro para investir no filme como uma produtora cultural, sendo que não tinha feito nunca nenhum filme. É impressionante. Tá? Essa mulher já está indiciada, já está tal, e ela provavelmente sendo a ponta frágil, é quem vai delatar e mostrar todo o esquema. Não é à toa que O prefeito de São Paulo está com as barbas de molho. O Tarcísio não tem aparecido, você percebeu? Ele não tem aparecido. As duas maiores contribuições de campanha, doações de campanha do Vorcaro na eleição passada, sabe para quem foi? A primeira, O Jair Messias Bolsonaro. A segunda, sabe para quem foi? Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo, quem não conhece. Então, só fazendo esse parênteses,
é isso que a gente tem, né? De Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e a corrida hoje pelo governo. Ele agora não é mais Flávio Rachadinha Bolsonaro. Eu lembrei. Flávio Peculato Bolsonaro. Porque o que ele está fazendo é peculatos em escala absurda. Aqui era rachadinha quando ele estava lá no Rio de Janeiro. E aí a gente imaginava que, indo para a campanha agora, a gente ia falar da rachadinha. Só que o tempo que ele passou no governo, com o pai dele, ele subiu de patamar, né? Ele deixou de fazer rachadinha. Rachadinha é lá para Ele trás. subiu na criminologia. Então ele fez o esquema. Então agora é o maior escândalo financeiro do Brasil. Banco Master, sendo que o Vorcaro teve da namorada do Vorcaro, Casselli. Olha só a gravidade, tá? A namorada do Vorcaro tinha um ex-namorado, que é um jogador de basquete, que virou um DJ, um estadunidense e tal. E aí ela queria se vingar dele, né? O que Vorcaro, nas mensagens que Vorcaro colocou, foi que ele ia contratar esse DJ por um rio de dinheiro para fazer uma festa aqui no Brasil e ia plantar drogas, narcóticos no cara para o cara ser preso. Olha com quem a gente está falando que o Vorcaro não é o... A gente tinha, na minha época, na tua época, os crimes de colarinho branco. Tá aqui, cara, essa meninada hoje não sabe o que é isso. Não sabe nem o que é colarinho. Colarinho branco é porque o cara, antigamente, as camisas, não tinha camisa colorida. Tipo, eu tô com uma camisa cinza escura, né? Era só camisa branca com terno e gravata, então era o magnata, né? Isso mesmo. Então o magnata fazia os crimes no sistema financeiro, diversas altas corrupções, então a gente chamava de crime do colarinho branco. O Vorcaro, ele não é um criminoso colarinho branco. O Vorcaro é um mafioso. Ele é um cara que não tem a truculência de uma milícia, porque lá do Rio de Janeiro, lá da família Bolsonaro, sabe muito bem o que é milícia, tá? Ele tem um refino que não é um refino do colarinho branco, mas é o refino do mafioso. Aquele cara que chegava no restaurante lá do O Poderoso Chefão, tava lá no restaurante da família, mas sujava as mãos de sangue da forma mais brutal que tinha. Não é à toa que quem é que morreu quando começou a cair o castelo de cartas do Banco Master? Tu lembra de um tal de Sicário do Banco Master? Sim. Tu lembra dele? Sim. O que é Sicário no México? É o soldado do tráfico. É o pistoleiro, é Sim. o jagunço, né? Isso mesmo. O sicário para eles é o cara que é contratado como pistoleiro, como matador, como... Que cara que faz esse serviço sujo? Esse era o cara que foi preso e ele apareceu morto. Do nada, Castelli. Se suicidou. E você acredita nisso? Foi suicidado. Né? Sim. É isso aí. Então, esse é o que a gente tem. Mas, Castelli, voltando agora desse tour que a gente fez aí pelo Nacional, a gente tem coisas aqui que não param, né, Castelli? Infelizmente. Ai, que vocês só ficam alfinetando, mas as coisas estão postas à mesa toda semana, quase todo dia. Toda semana, absolutamente, tem sempre ou mais do meio ou um caso novo. O caso novo esses dias foi o Ivan Nats. E Ivan Nats, ele faz um protocolo, ele entregou um protocolo assim, pedindo uma CPI da merenda lá pro Ito, pro presidente da Câmara, né? O que o Nats quer? O que ele queria, Casselli? O Nats é mais do mesmo. Ele não é muito diferente de Egídio Ferrari. Eu sempre comento isso e uso essa terminologia para falar com amigos de que se os dois fossem colocados num saco,
num saco plástico, chacoalhado, legista nenhum conseguiria saber a diferença de um para o outro. O Ivan Nath está aproveitando a onda, que ele faz isso com bastante eficácia, para surfar. Ele é um surfista, então. É. Ivan Nades é um surfista. Eu não vou falar que ele é o Kelly Slater, porque... Não, aí você está esculhambando o sacaneando com o Kelly rapaz. Slater, né? Mas é um surfista. É um surfista de ondas do esgoto. Isso mesmo. O esgoto estoura e ele vai surfar na onda do esgoto. Acho que é isso que ele faz, né? Por aí, é isso mesmo. Né? E ele fica alfinetando quando os outros deixam o seu traseiro na reta. Eu ia usar uma outra terminologia, mas o programa não permite. E sabendo que ele também é aquele velho ditado, e é mais velho que eu sou um cara velho. Se você tem telhado de vidro, não atire pedra no vizinho. E o Ivan, mesmo com telhado de vidro, ele está jogando tijolos de 6 furos no Topo Gigio, no Egídio Ferrari. Mas lembra que eu falei que as pedras que o Nats está tentando jogar para ter um endereço. O endereço é Mário Hildebrand. Então, o Nats tem uma rixa, e é fácil ter rixa com o Mário Hildebrand, entendeu? É fácil. Então, mas o Nats tem a rixa com o Mário. E aí ele protocolou um pedido para a Câmara investigar a merenda, tá? Os contratos com a escola. Tá? Então, esse foi o pedido do Ivan Nats. Tá? Só que aí tem uma reação do líder do governo, Matias. Alexandre Matias. Matias foi em plenário, Castelli, falar que era um absurdo, que era eleitoreiro, que não podia, que o Mário e tal. E aí ele vem dizer assim, porque eu e o Mário não fomos citados na investigação. E aí olha que foto simbólica. Quem é? Matias. Alexandre Matias está aqui, ó. Do lado dele, quem é? Do ladinho aqui? Chefe de gabinete de César Botelho. César Botelho. Quem está do outro ladinho aqui? Mário Hildebrand. Ah, essa turma é a turma da pesada, Castelli. E aqui, dia do amigo. Senhor Deloc. E Alexandre Matias disse que ele não foi citado e nem o Mário. Ok, não foi. Por enquanto. Quem espera sempre alcança. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Acho que vai chegar a hora, tá? O que eu só me chama atenção que Alexandre Matias, sendo secretário de Educação no governo Mário, por onde passaram os contratos, tanto da merenda como o contrato da Guarda Armada, tanto que reza os boatos, a boca pequena, as más línguas, Rádio Corredor, de que o contrato com a merenda foi um dos motivos dele ter saído, que tinha que romper o contrato com a Risotolândia que estava estourando, e aí Alexandre Matias não queria romper, porque aí alguns aditivos ele que operacionalizou. Retiraram Alexandre Matias e aí romperam o contrato. Romperam o contrato para quê? Para uma outra empresa que não tem condições, que não oferta nada, que não oferta comida, que a comida é isso e aquilo. Enfim, Alexandre Matias sai do governo Egídio e hoje ele é o quê na Câmara? Ele é líder do governo de Egídio Ferrari. Tem ligação com o Egídio Ferrari? Ele foi secretário de Educação de Egídio e também de Egídio. E era a peça que estava dada como de fato foi quando o Egídio Ferrari, montando o seu secretariado, ele era um dos que iam continuar. Aí ele volta para a Câmara e vira a base governista e agora ele é o quê?
Líder do governo. Líder do governo. Quer dizer, líder do governo está lá por acaso? O Ou não? líder de governo de de uma Câmara, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Federal, de um Senado, você está representando o governo, certo? Ou federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal. No caso de um líder de governo, ele está ali para defender o governo perante os seus pares na Câmara de Vereadores. Então, se tiver alguma questão errada nos últimos anos na educação e o secretário de governo é Alexandre Matias, e hoje ele é líder do governo de Egídio Ferrari tem a ver com o Mário ou não? É difícil você separar o joio do trigo. E outra, quando for levantado, e vai acontecer, e não sei por que ainda não foi feito isso, da merenda escolar de outrora, dos contratos sob júdice, investigados, que ele assinou, então ele fala, eu não fui mencionado ainda, como você bem colocou, mas isso é questão de dias. Tanto que a gente leu na semana passada que há boatos de que um delator, um empresário, diz que Os contratos assinados, 20% e estavam sendo destinados a Mário Hildebrand, o prefeito à época. é bastante dinheiro. É. Vamos lá. Na merenda escolar, um horizonte de 511 milhões, você põe 20%, é dinheiro para chuchu, né? Sabe que às vezes eu fico achando que a gente está no meio de uma novela mexicana. Porque tem tantos capítulos que é uma novela que parece que não termina, tá? Não E sei. a novela é ruim, tá? Eu tô querendo que acabe, mas ela não acaba. Tá cada vez pior. Né? Sim, Você é da época das novelas da afinada Janete Claire? Não. Janete Claire, ela era muito boa nas novelas das 8, que começava às 9, da Globo. E o enredo dela era, a cada capítulo, te prendia porque ela trazia fatores novos, quando tinha coisas muito ruins, ela nadava de braçada. Então, a Prefeitura de Blumenau, há 22 anos, são obras de Janete Claire. É isso aí. Tu é um cara velho mesmo, que nem eu. Eu sei da fama de Janete Claire, mas nunca vi as A novelas primeira dela. novela de Janete Claire que eu assisti foi Irmãos Coragem, a primeira versão de 1900 e... Agora eu não sei se é 34. 72 ou se não é palhaço, para coisa feia. De Ah, 72 ou 73. Mas eu queria encerrar voltando. O governo de Egídio Ferrari está mais preocupado, e a gente abordou isso, em produzir manchetes. Você muito bem colocou que ele está preocupado em fazer TikToker, sabe? Como muitos políticos fazem isso, até no cenário nacional. A política virou uma catástrofe. E Egídio Ferrari é produto disso. Aliás, ele faz muita questão de ser assim. E a cidade está sempre sendo colocada de lado. Ô Casselli, eu acho que nada contra a comunicação social. Mas quando eu vou para as mídias sociais só para fazer uma lacração, para fazer uma foto de impacto, sem conteúdo, ele é um problema. Porque a gente está aqui, é uma rede social, mas a gente está discutindo um assunto sério, com profundidade. Às vezes tu fala umas bobagens, porque eu só falo sério, eu sou um homem sério. Às vezes tu fala umas bobagens, aí brinca com coisa séria, eu não faço disso, tá? E ok, mas a gente tem conteúdo. Né? A gente tem peso na notícia. Tu mais do que eu. Muito peso na notícia tu traz. Tá? Tem horas que eu me sinto um armário biplex, que não é tudo nas minhas costas. Cadê a festa? Ai, coitadinho. Ai, que pena de ti. Mas, Gasselli, a gente traz conteúdo, como outros trazem conteúdo. Mas quando você vai para aparecer na foto, fazendo só para aparecer e fazer mídia, é um absurdo. Eu falei para ti, né? Final do ano passado,
tô trabalhando lá no centro idoso, daqui a pouco tem um terreno baldio do lado, daqui a pouco uma barulheira. Quando eu olho pela janela, um balão descendo no terreno do lado. Um barulheira, com gente atrás. Invadiram o terreno, tiveram que arrombar a grade para o cara sair. Eu desço para ver o balão, achando que podia ter sido um acidente, porque não é normal pousar lá, né? Quando eu vejo, quem estava lá? Quem? Egídio Ferrari, 4 da tarde, passeando de balão, cara. Cara, isso não é digno de um prefeito. Cato, as pessoas, no caso, um poder executivo, um prefeito, você viralizar uma questão, sendo, pô, acabou com o problema da água. Vai Pra rede, vai mostrar. Isso é legítimo, isso é bacana. Nada a fazer, a colocar contra isso. Viralizar benefício para a população. Mas você viralizar coisas que não trazem benefício à comunidade, ele como prefeito, isso é um passeiozinho do balão. Ah, cara, eu queria que aquele balão ele enfiasse no caminhão, fosse embora logo, porque estava incomodando a gente. Agora, eu tinha comentado contigo em off antes de começar o programa, e penso eu, nós fizemos o levantamento, fizemos um estudo de papel de pão, certo? Que demoraria para ter essa Secretaria de Segurança em Blumenau 14 meses. Para ter o agente na rua. Exato. Enquanto isso não viesse a acontecer, penso eu, porque já fazem isso em outras situações, que utilizasse, nem que se usasse dinheiro da máquina municipal, que já usam para outros absurdos, e já citamos aqui, que utilizassem agentes da segurança pública estadual, no caso, policiais militares, certo? Até que essa situação da segurança, toda a pasta, toda a secretaria estivesse montada de forma adequada. Penso eu. Eu acho que não estou, sabe, viajando na Lua. Isso é razoável, é plausível, é viável. Porque se... Ai, mas a Oktoberfest utilizam e trazem policiais militares do Estado. É possível, até porque ele é do PL, é amigo, é indicado, foi indicado, teve o braço de Jorginho Sem Vergonha de Mello para que ele se tornasse candidato e eleito fosse, certo? Então não é difícil ele ter essa parceria. E não seria uma parceria pirarucu. Não, e essa parceria tem que ter, né, Castelli? Porque a atribuição da segurança pública é para o Estado. Sem o dúvida. Estado faz isso. Tanto que o concurso da Polícia Civil é estadual, o concurso da Polícia Militar é estadual, porque essa é a grande atribuição para o município, do Estado. Sim. E aí tem que ter uma articulação para que tenha o efetivo adequado da Polícia Civil, da Polícia Militar no município. Mas é uma articulação que o prefeito tem que fazer a tarefa dele de buscar o secretário de Segurança Pública para que invista o efetivo adequado para Blumenau. E quem está preparado para combater criminosos é a polícia. As polícias militar e civil. Vou te dizer um causo que a gente teve. Eles estão investindo no botão do pânico. Eu soube desse botão do pânico e é uma calamidade isso. Botão do pânico é um controle, como se fosse um de garagem, que quando acontece alguma coisa suspeita, ameaçadora, tal, eu aperto. Ele liga numa central, sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Da Orcalha. Essa central aciona um vigilante. Sabe quantos? Dá até medo de perguntar quantos. Eu falei, um vigilante. Para quantas unidades? Para todas. Educação e saúde. Meu Deus do céu. No centro de idoso a gente teve um problema esses dias. O centro de idoso tem uma área de embarque e desembarque, né? Mas não tem estacionamento.
E deu briga por a área de embarque e desembarque. Porque uma estacionou lá que não deveria estacionar, o outro queria desembarcar a mãe dele. Eles começaram a brigar lá e parará, e um briga daqui, um gosta de lá, um faz isso daqui. E a gente começou a olhar e até que a coordenadora de serviço vai lá e vai tentar conter os ânimos, né? Nisso, antes disso, ela apertou o botão do pânico para ter o apoio da valorosa vigilância. Que está ali para conter excessos e dar segurança ao ambiente, enfim. É o mesmo botão do pânico nas escolas, tá? É o mesmo botão do pânico das escolas. Sabe quanto tempo ele demorou para chegar lá? Uns 40 minutos. 40 minutos? Eu chutei 40 minutos. 40 minutos. É o tempo de uma pizza, né? Quando eu ligo uma pizza, eles vão fazer, esticar a massa. Estica a massa, põe o molho, põe as coisas, o queijinho, boto lá no forno a lenha, espero assar. Aí quando assa eu tiro, põe numa caixa, entrego para o motoboy e o motoboy vai chegar na minha casa. Em média leva 40 minutos, né? Aquele dia demorou 40 minutos para ele sair, sabe de lá onde, porque é um só. E ele falou assim, não, eu estava numa unidade lá quase perto de Indaial. Então eu terminei lá e vim aqui. Agora eu te pergunto. Sabe o que tinha acontecido já? Já tinha um cuspido no outro, um feito não sei o quê, um mandado o outro para aquele lugar tal. Um saiu, o outro ficou, até acabou a consulta e foi embora. Quando ele chegou, já não tinha mais nada. Agora eu te pergunto. Num momento em que o país está com as pessoas em ânimos exaltados de forma corriqueira, enfim, se tem um cidadão armado ali, um dos dois agentes do episódio, um dos envolvidos, como queira, estivesse armado, e aí? 40 minutos dava para o cara disparar toda a arma, arrancar o couro do cidadão, esticá-lo ao sol. Isso não é possível. Tendo na loja, comprado mais uma caixinha de munição, voltado ainda tal. Talvez seja isso. E também cabe levantar e salientar que esse agente de segurança da Orcad, esse agente, certo? Ele tinha preparo para uma eventualidade. Casselli, fumaça, ilusão. É isso que estão fazendo, tá? É isso. Que as pessoas veem botão do pânico, remete ao quarto do pânico, que bem montado porra, um ambiente dentro da casa espetacular. Eu conversei com o professor Gilson, vereador, tá? E ele foi naquela central de monitoramento que tem na prefeitura e que teoricamente tem câmeras nas escolas. Então eu tive lá, olhei, a gente viu que eles não estão fazendo para nada, investimento de mais de 20 milhões na época e eles não estão usando para nada. Então só para olhar as câmeras pela rua, mas também não servem para nada. E o Gilson foi lá e ele falou assim, não, mas então vamos testar o botão do pânico, se chega aqui, vamos testar. Ele pega no celular, já tinha combinado com uma diretora de uma escola, e fala assim, aciona o botão do pânico aí. E aí? Nada. Que maravilha. Aí ele fala assim, não, mas ela não acionou. Ele liga de novo para ela, fulana, tu acionou o botão do pânico? Sim, já apertei. Então aperta de novo. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Que loucura. Então, isso é vender ilusão. Mas as pessoas têm que entender que não adianta eu também colocar um vigia com um 38 velho, com munição velha, com um vigilante barrigudo, mal treinado e que não sabe o que fazer, também que isso não vai resolver a segurança das crianças. O comandante da Polícia Militar esteve na Câmara. Nós abordamos isso no programa passado, né? Então, é isso. Então, assim, ó, a gente tem que parar também de se iludir, né?
Então, por isso que, para mim, o melhor sistema de segurança seria que eu tivesse um efetivo adequado na polícia militar, fazendo rondas no bairro, porque esse é o trabalho que eles têm para fazer. E se acontece alguma coisa na escola, eles já estão perto da escola. Porque eles estão cuidando de toda a comunidade. E se acontecer alguma coisa que está aqui na escola, ele está perto, ele consegue agir. Pronto. Poderiam até adotar isso, desse botão do pânico, mas não para a Orcad, agência de segurança, um escritório, uma empresa de segurança, mas que fizesse isso linkado ao 190, ao batalhão. Que, tendo isso que você colocou, tendo viaturas ali nas imediações, eu acredito que elas estariam em condições de resolver ou atender com muito mais eficácia e preparo. Esse tempo de 40 minutos é um absurdo. Casselli, botão do pânico num sistema tão arcaico como esse, todo mundo tem celular hoje. Todo mundo tem celular. Você vir aqui e discar 190 e ligar, tá resolvido. Eu nos anos 70, anos 80... Na tua época, quando você era um adulto, né, e que tinha que buscar um orelhão, o telefone fixo, se tivesse em aula e acontecesse alguma coisa para você sair da sua sala de aula até o telefone da secretaria da escola, não dava, né? Ok. Cara, quem hoje não tem celular, qualquer criança hoje tem celular na sala de aula. Lamentavelmente. Então, é isso. Castelli. Melhor do que o botão do pânico na minha época, quando era novinho, era o botão do pânico, era a diretora ligar para minha mãe, quando eu fazia uma meia, não demorava 10 minutos, ela estava lá. Isso era pânico, o pânico era meu, no caso. Era teu. Eu não tive disso, porque minha mãe nunca teve problemas comigo na escola. Né? Eu só lembrava da minha mãe falando, vai estudar, larga o futebol, vai estudar. Né? Esses dias hoje... Você com 5, 6 anos não aprontava? Não, fui sempre um menino muito bom. Hoje um paciente falou, né, tu é japonês, né? Eu falei, não. Não, turco. Eu falei, meus avós eram japoneses, né? Eu falei, torce pro Japão? Eu falei, torço. Pior que eu torço mesmo pro Japão, assim, né? Até porque o meu lance com o futebol do Japão é porque eu vi o futebol do Japão começar. Porque eu gostava de futebol e ficava vendo Alcindo e Zico lá no Japão. E eu, naquela época, Casselli, eu tinha os meus 16, 17 anos, e eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, com o Zico indo para lá agora, se eu tivesse 1,80 m, mãe, 10 centímetros a mais só, treinando todos os dias, eu seria um goleiro mediano. E mediano para eles eu ser craque, mãe, eu ia viver do futebol. Ela olhou para mim e falou assim, ainda bem que tu é baixinho, vai estudar e fica quieto. E eu fico de cara porque tá certo o que ela falou, mas eu estava certo na minha análise, o futebol do Japão ia florescer. Floresceu, eu continuo com essa minha fantasia que se eu treinasse todo dia e sendo um pouquinho mais alto, que 1,70 m para goleiro não dá conta, mas com 1,80 m seria bem. Tivemos goleiros, Mazzaropi. Hoje já seria um goleiro baixinho, mas para a época lá da década de 90, 1,80 m ainda daria conta. Sim. E eu teria vivido do futebol, que era o meu grande sonho de criança, né? Então, eu vendo a seleção do Japão e o jogaço que eles fizeram com a Holanda, meu Deus do céu, eu fico orgulhoso, cara. Não sei se tu assistiu o jogo do Japão e Holanda. Assisti. Cara, que jogaço, né? Duas seleções impressionantes. A Holanda, a gente sabe todo o poder que a Holanda tem e como o Japão evoluiu, né? Sim. Porque o Japão, há 3, 4 Copas atrás, era o saco de pancada, né? Mais ou menos. Ainda vendia caro as suas derrotas. Vendia, mas perdia. Você veja só, nesse episódio, estamos entrando no futebol agora, né? Vamos finalizar. Não, entrando no vôlei.
Você é mal criado respondendo. O que aconteceu no jogo do Japão, muito por conta da, do Koeman, que é o técnico, que já foi um baita quarto zagueiro na Holanda, do Zagueirão, bom, Barcelona, muito sim. bom. Mas ele tirou todo o ataque e chamou o Japão para o seu campo de defesa. Aí ele cometeu um erro crasso. Inclusive me prejudicou no bolão. É bom que se diga, eu vou processá-lo por causa disso. E um outro jogão foi hoje. Inglaterra e Inglaterra Croácia. e Croácia. 4 4 a a 2. 2. Mas foi um jogo lá e cá o tempo Eu inteiro. consegui ver num relance o segundo gol da Inglaterra, que foi uma falha da Croácia, porque foi um escanteio, e deixaram o Kane sozinho. Ele faz um movimento aqui por trás sozinho, ele vem quase de fora da área, ele vem para pular Cabeceio. sozinho para cabecear, para fazer um que baita cabeceio, um gol bonito, né? E aí eu vi então o 2 a 1, né? A Croácia empatou 2 a 2. Que eu Um não time vi. com uma seleção até velha, né? Para os padrões, uma seleção velha, envelhecida. Que aí se eu não vi, quando eu vi já estava 4 a 2. É. E aí vamos, já que vamos falar de futebol, Vamos para a seleção brasileira, que é eu inevitável. falei semana passada que eu acreditava que, infelizmente, pelo salto alto do time do Brasil e por ter enfrentado e iria enfrentar naquela época, naquela semana, o melhor time do grupo, depois do Brasil, que a gente tinha uma chance grande de perder, e eu botei como 2 a 0 no bolão pro Marrocos, né? E eu, infelizmente, eu estava certo. Por muito pouco, se não fosse o Vini Júnior tirar um golaço do bolso, da cartola, porque ele faz um golaço, a gente teria perdido ou de 1 a 0 ou até de 2 a 0, porque o Marrocos ia continuar, né? Foi um péssimo jogo do Brasil, porque eu não vi o Marrocos jogando tão bem. E Mas o principalmente Brasil no primeiro jogou tempo, muito nos primeiros mal. 30 minutos, o Marrocos, a seleção de Marrocos, pressionou o Brasil no seu campo de defesa. O Brasil jogou muito mal. Aí eu digo a você, aí vai ser o momento que a gente vai tomar pedrada, particularmente eu. Ele está há um ano no comando técnico da seleção. Eu não vi nada do Ancelotti. Que uma coisa, ele como jogador que foi e técnico que foi de clube, de primeiríssima prateleira. Mas na seleção, ele está totalmente perdido. É, Acho até, Cato, desculpe te interromper, eu acho que ele sucumbiu a valores. Ele está no declínio da sua carreira, ele está com quase 70 anos, né? Então ele quer mais, é o din-din, o viu metal. É justo isso. É justo isso. Um técnico vai fazer propaganda de Brahma ao lado de não sei do que, papapá. Se deixou levar, ele falou: só vai para a seleção quem tiver totalmente em condições físicas. Ah, ele trouxe o Neymar e trouxe mais dois baleados ali. Não estão contundidos, mas não conseguem segurar 90 minutos. Casselli, Então ele rasgou a biografia dele. Ancelotti, ele sucumbiu à politicagem da CBF. Sim. Quando a gente fala de politicagem, é porque se a gente vê o que encontra no Congresso Nacional, o que a gente encontra na CBF é mais esgoto do que lá. Tanto quanto. Você sabe qual é o salário dele? E ele foi renovado até 2030. Sabia disso? E aí, Casselli, quando ele sucumbe a essa politicagem na CBF, eu tenho quase certeza. Só não digo certeza que eu não tenho provas. Mas ele convocou Neymar por causa da Nike. Sim. Ele convocou Interferência Neymar direta. para ser o garoto propaganda. Porque se sabia que ele não teria condições. Ele é um cara que tem uma recuperação de lesão muito longa e difícil. Ele no Al Hilal, ele ficou um ano inteiro machucado, ele jogou meia dúzia de jogos. Nos últimos 2 anos, Cato, contando o Santos, ele jogou
30 partidas? Se Mas muito. ele tem as lesões e ele demora mais tempo para recuperar. É da característica da fisiologia do Neymar. E eles sabem disso. Então, uma lesão, se fosse do Endrick, por exemplo, tá? Em 2 semanas estaria recuperado. Neymar vai precisar de um mês. Mas a Copa tem 39 dias. Acabou. Ele não vai para o jogo contra o Haiti. Ele não vai para o jogo contra a Escócia. Acho bem Sabe por que provável. ele não vai para o jogo contra a Escócia? Por quê? Porque Neymar é um covarde. E Neymar sendo um covarde, você pegar um jogo da Escócia, não que a Escócia seja a melhor seleção, tal, mas a Escócia vem daquela escola. Eles são viris no jogo de corpo e tudo mais. Eles não estão Quem para não conhece brincadeira. o futebol sabe que o futebol ele é derivado do rugby. Um jogo duro, muito físico, não é à toa que o futebol machuca tanta gente. E eu vou dizer que a Escócia vai estar lutando pela classificação. Vamos ter um jogo deles hoje, né? A Escócia vai estar lutando por isso. E quando ela estiver lutando pela classificação, vai ser o jogo da vida dela e ela vai vir. E ela não quer saber se o Neymar tá isso ou aquilo. E o que a gente faz maldosamente jogando bola? É acertar o ponto fraco. Se você está vindo, voltando de lesão, eu sei que tu é o melhor jogador do time, ou pretensamente o melhor jogador. Tu chegou ali e eu sei que de ti pode ser um lance, eu vou chegar aí, primeiro lance, eu vou dar um totozinho na panturrilha. E pode piorar a lesão. Neymar vai fugir do jogo. Ele não vai jogar contra a Escócia. Se ele não jogar contra a Escócia, tá? Porque ele imaginava, vamos ganhar de Marrocos, ganhamos o jogo contra o Haiti vai estar barbado, eu posso entrar nos últimos 20 minutos, não conseguiu, e a gente vai para jogo contra a Escócia já definido. Escócia vai estar já eliminada, a gente vai estar classificado, e não vai ser bem assim. E quando partir para outra fase, no mata-mata, cara, ele não vai botar o dele na reta nunca. Aí falam, não, porque essa Copa é do Neymar. Cara, Essa Copa é do Messi. 2014, ele estava no seu auge. Tanto é que continuou em 2015 no Barcelona, jogando muito. Tá certo que ao lado dele tinha não só Messi, tinha Iniesta, tinha Xavi, o Barcelona tinha um time indigesto. E para um cara que tinha qualidade, como ele tinha, ficou muito mais fácil. Copa de 2014, Neymar não fez a diferença. Mas, pô, ele tava com 20 anos e o menino Ney. Tudo bem, tudo bem. 2018, não fez a diferença. Se machucou, enfim. Ou tava, de tanto tomar cartão, que ele gosta muito de fazer, ele foi 22. suspenso de jogo. 22. 2022, menos ainda. E vai fazer agora? Então, é isso. Castelli, sinto te dizer, a gente que gosta de futebol, quer dizer assim, a gente gosta de futebol, eu vi o jogo do Irã contra a Nova Zelândia. Vibrei no jogo com o Irã empatando o jogo. A gente assiste qualquer jogo e são jogos bons. Tá? Me surpreendeu Então, essa Copa, até tem tido jogos que estão me surpreendendo. Então a gente vai para a Copa e vai assistir futebol independente do time. Então quem gosta de futebol vai assistir Brasil estando na Copa ou não. Mas para quem torce ver a Copa só por causa do Brasil, eu sinto informar que o sonho vai acabar logo. Eu ouso dizer que do selecionado de Copas do mundo, esse tá de longe o pior. E olha que a gente Triste isso. E olha que a gente assistiu Seleção Brasileira de 1990, que foi muito ruim. A seleção do Lazzaroni foi ruim. Mas, pô, tinha jogadores infinitamente melhores do que. Tanto é que base daquela seleção de 90 foi para 94. Tá? Mas mesmo assim foi uma seleção mal treinada, né? Muito mal treinada. Castelli, é isso, Castelli. A gente está aí encerrando mais um programa, dizendo qual o teu palpite para Brasil e Haiti na sexta-feira. Dado o jogo que apresentou contra Marrocos,
Confesso a você que não vi o Haiti jogar, mas vai ser um 2-0 e não vai ser o 2-0. Oh, meteu 8 bolas na trave. Vai ser 2-0 na conta do chá. Acho que vai ser um 3-0, mas com aquele jogo Modorrento. ruim, que os 3-0 foi gol achado, não foi gol trabalhado, não vai ser. Não. E só saudar. Hoje eu li uma declaração do que o Ronaldo falou que a gente tem que começar a aceitar que o melhor jogador de futebol do mundo de todos os tempos é Lionel Messi. E De todos os tempos, acho que mesmo do século, desse século, mas eu acho que possível. eu tô entendendo o que o Ronaldo falou, tá? Pelé é grande, muito grande, e foi grande, e sempre será grande, mas Lionel Messi é muito grande também. Por tudo que ele já fez na carreira, por tanto tempo que ele está jogando. Se a gente for comparar o tempo de carreira de Pelé, o tempo de carreira de Messi, das conquistas que Messi já fez, vou te dizer que é possível que a gente possa, sim, dependendo como for essa Copa, a gente poder dizer que Messi pode começar a ser falado como um dos maiores jogadores ou o maior jogador do mundo. Que é um dos maiores, sim, e maior que Zico, maior sem dúvida. Que que Maradona, Maradona, maior que Beckenbauer, que maior Zidane. que Zidane, não tenha dúvida. O que o Ronaldo trouxe hoje é se ele pode superar Pelé ou não. E é uma discussão que a gente tem que começar Sim. a pensar. Dito isso, Só para Castelli, finalizar, enaltecer que não somos blumenauenses, mas meus filhos aqui nasceram. Você também não é blumenauense, mas nós temos que foi um atleta que é oriundo de Blumenau, já jogou na NBA e fechou o contrato como técnico da NBA, que não é para qualquer um. Ele vai treinar, isso me arrepia. Thiago Splitter é o técnico do Chicago Bulls, que eu gosto pra caramba. puxa, que legal. Eu conheci a tia dele. Maravilha. A tia dele. E aí é isso, que muita sorte aí, Thiago. E você foi um grande jogador e estava como auxiliar técnico de um dos grandes times da NBA. Isso, estava como interino e ele vai dirigir um clube icônico, que o Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, sorte, É Thiago. grande sorte lá. Castelli, um grande abraço. Brasil e Haiti 3-0 Brasil. E a gente se fala semana que vem aí para a gente discutir um pouquinho mais da Copa e da tragédia de Blumenau, porque Vamos discutir a Copa e a cozinha de Egídio Ferrari. Um abraço, até depois.